Bom, pessoal, então, todo mundo bem-vindo. Vamos começar agora o terceiro treinamento dessa série. Hoje o assunto vai ser políticas, né? E depois do treinamento a gente vai entrar para tirar as dúvidas sobre o andamento do processo para poder sincronizar a ação de todo mundo, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu colocar aqui as políticas, vamos lá para nós. Todo mundo vê minha tela, né? Sim. Então, vamos lá. Por que as políticas são necessárias? Quando a gente fala de cumprimento legal, tem uma coisa que não vale no ordenamento jurídico, quer dizer, não sei. Né? Então, para você não entrar nessa seara de se enrolar para dizer que não sei, você tem que deixar claro quais são as regras. Nós vamos ver aqui um conjunto de políticas que elas norteiam o trabalho da empresa enquanto gestora de proteção da privacidade dos dados. Quer dizer que as empresas têm que ter todas essas políticas, ainda mais os pequenos negócios? Não. Mas você tem que cobrir todos esses assuntos. Então, a gente vai passar por uma dezena de assuntos aqui, né? E esses assuntos têm que ser contemplados em alguns documentos. Nossa recomendação é que sejam 2 documentos. Um com orientação clara para a segurança e outro com uma especialização em privacidade. Isso a gente vai ver depois. Neste momento que a gente quer é saber essas coisas. Compreendendo? As políticas elas servem para orientar as pessoas. Então, até agora no projeto, a gente juntou relação de sistemas que a empresa tem, relação de contratos com os quais ela orienta o trabalho dela, regulariza o trabalho dela, informações a respeito da estrutura de rede que a empresa tem, o ROPA, lembra que é aquele relatório de atividades de tratamento de dados, em que a gente consegue se orientar quanto a o que a gente faz com os dados pessoais das pessoas com as quais nos relacionamos, sejam funcionários, clientes ou fornecedores. Então, diante de tudo isso, com essa massa de informação na mão, para quem já conseguiu juntar todas essas informações, a gente vai agora olhar o que a gente faz com isso, como a gente manipula essas coisas todas, até subsídio para a gente poder até estar coletando essas coisas também. Isso tudo está explicado aqui nas políticas. Então, vamos lá. Na medida que eu for explicando, tendo dúvida, é só interromper e perguntar. Abre o áudio e fala, tá? Não precisa de cerimônia para isso aí, não. O primeiro documento que é o mais importante é a Política de Segurança da Informação. Detalhe, depois eu passo isso daqui para vocês, tá? Eu vou passar pelo Evoluto, tá bom, gente? Luciana, você já entrou no Evoluto, né? Já sim. Qual que é a primeira é a LG, que é a Luciana Guedes, e LK, que vai ser a Luciana do Paulo, né? Isso, LK, isso mesmo. LK e Ainda bem LG. que eu não botei, ainda bem que eu não botei o meu como K também, senão ia ser 2 LK. Ia complicar a vida. Não, você está me ajudando. Então, tá. Então, LK, você já entrou no Evoluto, né? Já. Lá tem um painel no qual você vê comunicado que eu mando, o arquivo que eu coloco à disposição, tá bom? Obrigada, ótimo. Então, você vai ver esse arquivo aqui, eu vou colocar lá para vocês, tá? Eu até vi as datas antigas que eu não participei, eu já assisti tudo para colocar em dia. Perfeito, legal. Então, vamos lá. O que é a política de segurança da informação? Essa daqui, na verdade, é uma coleção de documentos. Né? Mas o objetivo é, quando a gente fala sobre segurança, tem que estar tudo organizado ali. Né? Existe uma premissa para existir esse documento. É manter a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade das informações e uma quarta variável que é interessante, que é o não repúdio. Vamos entender o que são essas coisas. Esses termos todos vocês já ouviram. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Já não ouviram? Pensa que a gente está falando do dado de um titular. Confidencialidade quer dizer que ninguém vai acessar esse dado além da alçada que lhe permite. Então, vamos lá. Pegar um exemplo bastante típico, né? Dado de folha de pagamento. Quem na empresa
pode ver os dados que vai na folha das pessoas que trabalham no escritório. É qualquer um? Não, né? Naturalmente que tem alguém que sabe quanto que é o salário da pessoa, quanto ele está recebendo de hora extra, quantos filhos ele tem, para distribuição de pensão, porque ele não mora com a mãe dos filhos dele, então ele tem que, ou ela, né? Não importa. Né? Esses dados são todos dados protegidos. Não é todo mundo que tem acesso. E aí que entra esse lance da confidencialidade. Né? Você tem que garantir que só a pessoa de direito tem acesso àquilo. Dentro de privacidade, isso é um quesito muito importante. Porque quando a gente fala que um dado é usado para poder tratar, segundo as regras da empresa, um pressuposto da boa-fé é que esse dado não seja espalhado no ventilador dentro do escritório. É a tal confidencialidade. Só quem realmente... Eu tenho informação que eu preciso e só quem precisa tem acesso a essa informação. Né? Mesma estratégia que a gente usa no folha de pagamento. Integridade. Integridade é outro fator bastante importante que a PSI trata, Política de Segurança da Informação, que diz respeito a o dado que entrou é o que está. Então, vamos lá. Você acolheu o dado de um projeto. Então, lá no determinado projeto, você tinha uma série de atores que trabalharam com você naquele projeto. Vou pegar aqui o caso da ESU, está organizando um evento. Nesse evento, você coleta dado de um monte de gente, de quem está patrocinando a quem está participando como convidado que comprou um convite. Né? E essa pessoa te entregou um conjunto de informação. Né? E ela espera que você cuide dessa informação com toda a confidencialidade e responsabilidade possível. Só que este dado, ele se perde no meio do caminho, porque os seus sistemas não conseguem manter isso. E eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida. Você dá todos os seus dados no sistema lá da operadora de telefonia, que a URA pede para você tudo aquilo, você responde, preenche, digita, aí quando cai no atendente ele pede para você repetir tudo de novo porque ele não tem essas informações. Já viram isso? Né? É uma grande falha de integridade. Se eu estava num canal organizado da empresa, passei toda a informação, e agora eu fui para o atendimento, a informação não está, como se me garante a integridade dos dados? Onde é que foi parar os dados que eu digitei? Quantos sistemas você tem? Você tem programamento desses sistemas? E aí você acaba descobrindo um monte de falha nos processos. Integridade, o dado que foi, não está. Então, você precisa garantir isso. Ainda mais quando o assunto é backup. Imagina que você faça um backup do evento agora, e ano que vem você quer repetir esse tipo de coisa, e você está certo de que o dado está lá, vai testar o seu backup, e você não consegue recuperar o dado. O dado está, você perdeu a senha, sei lá, alguma coisa aconteceu, o dado se perdeu. A integridade foi comprometida, o dado que foi não está mais. Então, você tem regra para a manutenção dele no backup, no sistema, no caminhar dentro dos sistemas, né? E aí tem lá um monte de detalhe técnico que vai qualificar isso. A integridade associada à segurança é um quesito importante. Depois a gente tem a disponibilidade. O dado tem que estar na mão quando ele for necessário. E disponibilidade não quer dizer que o dado tem que estar instantaneamente na mão. Tem que estar disponível. Né? Em privacidade, isso é uma coisa muito importante. Sobretudo se você estiver trabalhando num contexto em que você recebeu um consentimento para operar aquele dado. Se aquele dado foi te entregue sob a função do consentimento, quer dizer que em algum momento o tal titular pode revogar esse consentimento. De modo que você precisa ter esse dado disponível para você poder ir lá e aplicar a vontade nova do titular do dado. Se o dado não estiver disponível, tem que ter uma boa explicação. Se não tiver explicação, temos aí um incidente de segurança. A gente vai entrar em detalhe depois. E, por fim, que não está aqui, é o não repúdio. É você garantir que aquele dado que te foi entregue, realmente foi entregue, e que ninguém pode falar assim, eu não vi, eu não recebi. Né? O não repúdio é um conjunto de ações associadas a esses 3 elementos aqui. A gente vai ter a oportunidade de falar dele mais tarde. Tá? Então, a PSI é o documento que vai garantir tudo isso daqui. E como ela faz isso? Falando de um monte de assunto. É um texto bastante complexo, é um texto bastante rico e que a empresa tem que ter. Né?
Os elementos da PSI a gente vai passar para vocês quando vocês chegarem na parte de fazer esses ajustes. Mas vocês vão receber modelos de textos de todos esses documentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois a gente tem o Política de Gestão de Mudanças. Não é um documento obrigatório, mas quando você está numa empresa organizada, isso aqui é fundamental. Sem gestão de mudanças, você se perde. E aí não é essa ou aquela empresa, é literalmente qualquer empresa. A gestão de mudanças, ela é uma política pivô que ela vai servir de sustentação para tudo que acontece dentro da organização. Deixa eu dar um exemplo aqui do que quer dizer isso. Vocês já ouviram essa expressão, gente? Gestão de mudanças? Não? LK, já ouviu? Não. Assim, para que serve? Como é que nasceu esse tipo de coisa? Né? Você tem um processo organizado para fazer um certo tipo de ação. Aí amanhã depois alguém dá uma ideia e dá uma ajustadinha nesse processo. Imagina que tem um monte de gente que vem na sequência do seu trabalho, completando aquilo que você faz, um ciclo de trabalho normal. Se um dos componentes desse ciclo muda, você pode mudar a dimensão de todo o resto. Deixa eu dar aqui um exemplo. Né? Eu estava numa fábrica, deixa eu ver até que ponto eu posso contar, e não posso contar por causa do sigilo. Bom, era uma fábrica em que o cara faz coisas que, se não funcionar, cai do céu. E aí você tem toda uma rotina de como você constrói, por exemplo, o motor do trem. Né? Lembrei de uma piadinha de mineiro, mas não vou falar. Né? Você tem todas a rotina de como constrói o motor do trem. Não, deixa eu dar um exemplo que eu não me comprometa. E esse eu posso falar. Né? Lá, você sabe que a Coreia do Sul, eles vivem naquele estado de tensão com a Coreia do Norte, certo? Eles estão em guerra ainda. Né? E a Samsung, ela fornece para o governo da Coreia do Sul o escudo antiaéreo. Eu não sabia que a Samsung era uma empresa do segmento bélico, e é. Né? Então, quando alguém da Coreia do Norte manda um míssil contra a Coreia do Sul, e às vezes eles fazem isso sem querer ou querendo, né? A Coreia do Sul tem um sistema de detecção que intercepta esse negócio e mata a criança enquanto ela voando ainda. E assim, todo mundo do Sul está protegido. Só que outro dia, um navio da Coreia do Sul, ele quase foi atingido por um míssil da Coreia do Norte. E aí o pessoal ficou louco. Samsung, o que está acontecendo? O presidente da Samsung precisou vir a público para pedir desculpa para a população. Né? E aí eles foram atrás do o que estava errado. E descobriram que o cara de compras, ele decidiu comprar um componente abaixo da especificação. Então ele tinha lá, se você comprar tal peça, que vai no sistema antiaéreo, né, ela pode especificada entre aqui e aqui, o mínimo e o máximo. Ele comprou um pouquinho abaixo do máximo. Para ele aquilo não importava. Ou seja, ele mudou a regra mínima de qualificação. E foi justamente esse componente que falhou naquele dia. Ele foi responsabilizado por aquele incidente internacional. Né? Qual é o papel da gestão de mudanças? Não tem problema você ter uma especificação e achar que um grau abaixo está valendo. Só que isso é uma mudança da regra. Se você vai mudar a regra, você não pode mudar porque você quer. O que esse profissional tinha que ter feito? Comunicado o responsável pela especificação e solicitado a mudança, um rebaixamento do nível mínimo. E faz só de conta vocês. Se fosse para de fato fazer isso, o projetista que especificou aquela grade, né, mínimo e máximo, ele ia falar assim, não adianta descer, porque para baixo a coisa não vai funcionar. Pode dar um pau e um míssil pode entrar na nossa defesa. Então, está proibido de comprar abaixo disso. Seria uma resposta dessa, totalmente válida num contexto de negócio. Dei um exemplo bem lá em cima, que é no antiaéreo, mas isso vale para qualquer atividade que a gente faz no nosso escritório. Né? Então, se você tem um pacto acordado com o titular de dados sobre como você opera as coisas, e você documenta isso, com tudo isso que a gente está fazendo nessa oficina, e amanhã ou depois você quer mudar, você tem que avisar para as pessoas. Então, como é esse processo de comunicação? O que você organiza? O que você usa para demonstrar?
essas são as coisas que você documenta na política de gestão de mudanças. Né? E aí todo mundo entende a regra. Numa empresa pequena, o sentido e a aplicação disso é relativamente baixo. Mas numa empresa grande, ela só sobrevive se tiver esse tipo de controle. Sem esse controle, ela entra em colapso. Né? Só para você poder ter uma ideia, isso aqui é um requisito importante para a empresa estar com as ações publicadas na Bolsa de Nova York. Um dos pilares da SOX, Sarbanes e Oxley, é a gestão de mudanças, entre outros, né? A gestão de mudanças é importante. E essa daqui, hein? Alguém aí, LG ou LK? O Guilherme eu sei que conhece bem esse assunto. Já ouviu falar de segregação de funções? Eu Não, nunca ouvi falar. Não? eu também não. O que vocês acham que é isso daqui? Só para eu ver se eu posso ir mais rápido ou se eu tenho que ser mais verboso para explicar. O que vocês acham? Eu não tenho a mínima noção do que é isso aí, Também não Marcelo. sei, não. Ganhei um café. Deve ser ruim isso aí, porque segregação deve ser coisa ruim. Parece discriminação, né, Luciano? É, isso aí, parece discriminação. Bom, é discriminação. Vamos lá, então. Vamos pensar na folha de pagamento? Né? Folha de pagamento, vamos pensar numa empresa típica. Ela tem lá uma diretoria, tem um responsável pela folha, que trabalha dentro da empresa, e tem 10 funcionários, todos na área de produção. Só que lá na área de produção, tem uma menina que trabalha na produção, que ela é craque nos negócios de sistema. Mas ela trabalha na produção, lá na fábrica, né? Mas às vezes essa pessoa do escritório usa ela para poder ajudar a fazer algumas tarefas, porque para dar uma oportunidade para ela, porque ela conhece tanto esse tipo de coisa, né? E aí pronto, ela começa a ter acesso, lembra da segurança? Ela começa a ter acesso a coisas que não é da alçada dela. Folha de pagamento de todos os colegas, dados que ela não sabia que tinha a ver com fulano, com ciclano, e ela está vendo essas coisas, né? Bom, aí essa menina, ela resolve não, promover ela para aquela função. Agora ela tem o direito de acessar essas coisas. E a pessoa que ficava no escritório vai para um outro trabalho, só que continua acessando a folha, mesmo estando em outro trabalho. Porque ninguém tirou o direito do usuário dela de acessar a folha. Aquela garotinha que foi treinada, quando ela não podia acessar, ela está lá fazendo o trabalho agora, e a profissional que estava na área, agora fazendo outra coisa, se ela foi para o comercial, mas continua podendo acessar a folha de pagamentos. Está errado, não está? Então, neste caso, você precisa declarar quais são as funções. Função gerador de folha de pagamento. Função produção. Função comercial. Esse tem que deixar claro quem pode o quê. E essa regra tem que ser seguida. Esta é a parte da segregação. Então, você é produção? Eu sou. Você não tem acesso à parte de folha. Ah, não tenho, mas eu queria. Não vai ter, pronto. Ah, mas para ter, eu vou ter que escrever um documento para declarar que agora quem está na produção também pode acessar a folha. Aí você que era a folha, foi promovida, está agora, sei lá, no comercial. Né? No comercial, você precisa acessar a folha? Não, agora eu sou comercial, então eu vou revogar, portanto, fazer uma segregação das funções que você tinha e você não vai ter mais funções antigas. Deu para entender isso daí? Vocês acham que isso é uma coisa que pega nas empresas? Qual a opinião de vocês? Essa questão da folha de pagamento é um exemplo bem típico, né? Porque o assunto valor de salário, né? É uma informação que não deve circular, né? Tem que ser restrita. Então, eu acho muito válida, sim, e tem outras coisas também, né, de acesso a dados do sistema do cliente, né, que lá na ESU, por exemplo, né, um exemplo bem prático, nós temos um sistema que ele é um sistema de cadastro e um sistema também que gerencia o financeiro, e que a nossa recepcionista, ela tinha um acesso apenas de visualização, ela não editava as informações, né, mas ela tinha o acesso para poder passar telefones, checar endereço, quando alguém perguntava, mas se trocou uma vírgula do conteúdo, ela não conseguia fazer o acesso para manipular.
por exemplo, entendeu? Isso é Então, acho que segregação tem, de função. exatamente, exatamente. Então, acontecia isso com a gente lá. E era uma questão de segurança, porque qualquer coisa que ela fizesse no sistema alteraria a revelia, entendeu? Por exemplo, ela Uhum. poderia deletar um dado ali importante, e apesar do log, né, de ter sido ela que fez aquilo, mas aquela informação estaria perdida. Não adianta só saber o culpado, né? Exato. Então, só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava num cliente que ele tinha 2.500 usuários no sistema dele, né? Uma empresa grande, né? Só que era uma empresa que estava crescendo absurdamente. Então, o sujeito está no departamento, sei lá, departamento contábil. Ele ganhava uma promoção para ir para a controladoria, para ser auditor. E a coisa era tão louca, de tanto crescimento, que às vezes esse cara ganhava uma outra promoção para ir numa outra área de uma empresa nova que foi criada para ele poder ser o controller lá. Então, em 3 anos, o cara passou por 2 cargos na mesma empresa e no final do terceiro ano ele tem um cargo de diretoria numa segunda empresa do mesmo grupo, usando os mesmos sistemas, né? E aí o que aconteceu? Quando ele era daqui da contabilidade, né, que ele foi para uma função nova, alguém entrou no trabalho dele. E o pessoal, com preguiça de criar o usuário, copiava o usuário dele para o outro. Então, ó, só troca o nome lá, né? Porque tá LG, coloca LK e tá de boa. Vai fazer a mesma coisa que ele fazia. Então, você tem assim, tudo que está no usuário A agora está no usuário B. Só que o cara foi promovido. Lá no outro departamento, ele faz um monte de coisas novas. Só que o usuário dele está amarrado com aquele anterior. O cara levava o privilégio dele junto. Então, o sujeito que entrou na função dele agora faz o que ele fazia e tem acesso a dados novos dele, depois tem até dados da empresa nova. E era tanto. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas era tanto disso que cada vez que alguém pegava privilégio que não era dele, a gente chama isso de conflito de função. Então, vamos imaginar, esse cara ele passou por 3 cargos e nos 2 cargos adicionais, da primeira e da segunda promoção, ele herdou as funções antigas dele que não precisava ter herdado. Então, nesse caso, a gente vai registrar 2 conflitos. Entrou alguém na função dele e está copiando os dados dele. Terceiro conflito. E vai por aí afora. Só para resumir. 2.500 usuários. 10 milhões de conflitos. No sistema, pegando os sistemas operacionais da empresa, né, foi medida lá por uma ferramenta quantos conflitos existem aqui, né? Pessoas que fazem coisas que não eram para fazer porque herdou de alguém que saiu do departamento. 10 milhões de conflitos. Qual é o normal? Nenhum. Aí o pessoal gastou uma grana e reduziu para 10 mil conflitos. Ou seja, cada funcionário tinha, numa tabela bem burra, né? Tinha 4 conflitos por usuário. Os caras falaram assim, ó, gente, gastamos tanto dinheiro até agora, vamos parar por aqui, no que vem a gente vê o que faz. Bom, qual que é o risco da empresa? Os dados se perderem, os dados serem alterados, alguém por negligência ou imperícia fazer uma bobagem e a empresa perder receita, ou pior, né? Ficar sujeita a falhas judiciais. E aí não tem não tem limite o tamanho do buraco. A falha é... Oi. Isso também tem a ver, Marcelo, com o acesso a pastas, né? Por exemplo, Diretório de rede. que lá na ISU a gente tem uma estrutura pequena, né? Mas, por exemplo, meu marido trabalha numa instituição grande. E aí, quando tem, por exemplo, vamos supor, um grupo uma pasta lá para o pessoal da diretoria, aí acessam os diretores e não acessam os coordenadores, por exemplo, né? Sim. E aí um diretor solicita à área de TI, que ele é da área de TI, que o fulano o coordenador seja inserido nessa pasta. Ele questiona, olha, mas nesse acesso aqui, ele é restrito para nível de diretoria, não é nível de coordenação.
Então, não é permitido que essa pessoa faça parte do acesso dessa pasta, por exemplo. Lá na ESU a gente tem isso também. A gente tem as divisões lá, né, pequenas, mas nós temos, e eu acesso todas as pastas, né, das meninas do trabalho, e elas só acessam a pasta delas, e nós temos uma em comum que se chama pública. Então, essa pública todas acessam e as dos setores, né, financeiro e administrativo, eu acesso todas e essa pessoa que acessa a pública não acessa as nossas específicas, por exemplo. Também é isso, não é? Isso é segregação de função. Numa empresa grande, segregação de função é um documento único que fala só sobre isso, porque tem uma série de regras que cada empresa tem que seguir. Numa empresa pequena, esse assunto vai ser discutido em um tópico da política de segurança. Mas o assunto precisa ser conhecido, as pessoas precisam ter conhecimento e a empresa tem que dar repercussão de que ela tem essa prática. Porque isso tem a ver com o zelo, que ela lida na questão de confidencialidade e da integridade das informações. Vamos continuar. Próxima política que a gente tem que ter, política de backup. Está na raiz dos problemas da LGPD. Né? Por que o backup tem que ter política? Porque você precisa ter, se uma informação for uma informação importante para cumprir uma obrigação da privacidade de dados, você precisa saber onde essa informação está. É a tal da disponibilidade. Se você não souber onde ela está, como é que você vai buscar ela quando você precisar? E você precisa, de alguma forma, qualificar essa informação. Então, não quer dizer que você tem que ter um padrão de backup complexo. O backup pode ser feito num pendrive ou até num diretório do Google Drive. Não importa. A gente está falando aqui de cópias de segurança. Então, tem que ter rotina para isso. Né? Tem que ter algum tipo de padrão. Porque se um dia alguém bater na tua porta, olha, eu fui seu cliente ano passado, e eu quero acessar os dados que você coletou de mim na ocasião, que eu sei quais são. Então, eu quero saber o que você está mantendo aí na empresa. De acordo com a sua política de backup ou de descarte, eventualmente você vai dizer que você não tem nada. Ou, se de fato você tem, você vai saber como buscar essa informação. Não vai ser igual buscar uma foto no Google Foto, né? Que você não sabe nem quando você tirou, você lembra só que fulano estava, aí você começa a olhar aquele mundaréu de foto do celular, que antigamente as fotos cabiam num albinho, né? Agora, foto de celular mistura com foto do WhatsApp, vai embora esse negócio. Opa, parece que a LK caiu. Caiu. Mas vamos lá. Continuando. Então, política de backup é assim que a gente organiza os dados desse jeito. Depois tem uma outra, que é a política de controle de acesso. A política de controle de acesso é aquela que declara o que as pessoas têm que cumprir de regra para poder acessar os dados da empresa. E quando a gente fala de cumprir regra, do que a gente está falando de verdade? A gente está falando de requisitos de senha, por exemplo. As senhas, é sabido que elas precisam ter uma certa estrutura para elas serem seguras. E dentro de uma empresa, normalmente, né, existem recursos em que você consegue garantir que essas regras de senha elas sejam cumpridas. Numa rede pequena que tem lá 2, 3 notebooks, dá para fazer isso? Sabe? Dá para fazer, mas vai muito do bom senso e da orientação que as pessoas recebem. É difícil você conceber num escritório pequeno uma política de gestão de senha auditável a partir de algum tipo de ferramenta centralizadora. Dá para fazer, mas o investimento, para quem não é do segmento de TI, é tão alto que é mais fácil ir no bom senso. Ó, a LK voltou. Deixa ela conectar aí de novo. Essa história de senha é complicado, porque lá no próprio Windows, né, ele pede para você trocar a senha de, sei lá, quanto tempo. E eu, lá na ESU, isso é meu jeito. Eu ponho as senhas mais simples possível, porque não dá para você ficar lembrando senha de 2 em 2 meses, porque o Windows pede para você trocar. Não dá. E aí tem uma hora que as opções que eu tenho na minha cabeça esgotaram, porque era tudo mais ou menos a mesma coisa. Tem atividade para criar senha, né, Luciano? Não dá, cara, não dá.
E aí eu ponho alguma Assim, coisa assim, referente assim lá. você já trocou 10 vezes. Ah, como é que você sabe? É porque agora é 1, 2, 10. Começou 1, 2, 3, depois foi 1, 2, 3, 4, depois foi 1, 2, 5, 1, Eu 2, confesso que a 6. minha não era assim, não. A minha não era nesse nível aí, não. A minha era um pouquinho melhor. Então, olha como é que brinca, né? Na prática, numa empresa, e é uma coisa que essa política ela pode dar o tom, né? Você define um padrão, né? E você pode dar uma sugestão para a pessoa poder entender, né? Por que acontece? Isso a gente faz em treinamento, quando a gente está dando treinamento de segurança, né? E qualquer um de vocês, quando chegar nessa parte da construção do texto, a gente vai ajudar vocês, lá, segundo a regra do Evoluto, quando chegarem nessa parte, né? A fazer esse tipo de ajuste. Mas, a rigor, né? As senhas elas têm que ter um tamanho mínimo e uma estrutura mínima. O que é tamanho mínimo? Né? Senha abaixo de 7 caracteres, ela é quase inócua. Não resolve droga nenhuma. A senha, portanto, tem que ter de 8 ou mais caracteres. Né? E as senhas, para elas não serem quebradas, elas precisam ter um certo requinte de crueldade. Você tem que variar. Você tem que pensar que é um computador que está lendo. O computador, ele não fala português, inglês ou árabe. Ele usa a combinação de caracteres. Né? É verdade que tem sistemas de invasão que usam inteligência artificial e é quase como se a porcaria lá pensasse. Mas, a rigor, é combinação de caracteres. Então, a letra maiúscula não é igual à letra minúscula. Para o computador, são 2 caracteres diferentes. Então, se você combina a letra maiúscula com minúscula, já é uma coisa boa. Aumentou a complexidade da sua senha. Se você acrescenta na sua senha um numeral, né, você está aumentando a complexidade, você está colocando 3 tipos de informação. Letra maiúscula, letra minúscula e números. Se acrescentando essas 3 características, você coloca uma 4ª, que são caracteres especiais, arroba, interrogação, espaço, tracinho, tralha, né, que é o hashtag, você aumenta ainda mais a complexidade. Então, se você tem 8 caracteres e usa esses 4 quesitos, letra minúscula, letra maiúscula, numeral e caractere especial, a sua senha fica uma senha praticamente inquebrável. Mas a questão é, né, como é que você decora isso? Né? Bom, nessa política, você vai escrever o que é aceitável para a empresa. Sugestão que a gente costuma dar. Né? Vamos pegar aqui um exemplo mais comum nessa turma. Palavra Luciana. Em português, nós sabemos o que quer dizer isso. Em árabe, em japonês, menos ainda. Né? Se você pegar um computador que está acostumado com a língua portuguesa, um computador que é usado por um hacker, ele já viu essa combinação de caracteres L maiúsculo e uma sequência de letras minúsculas que no final vira Luciana. Isso ele tem em algum dicionário. Agora, se você colocar o C maiúsculo, o computador ele já fala assim, essa combinação eu nunca vi. Ele vai tentar ela? Vai, porque ele vai tentar colocar todos os caracteres em todas as posições. Então, se pegar a palavra Luciana com L e o C maiúsculo, uma hora o computador chega nela. E se for só letras, ele vai chegar nessa combinação. Quantos caracteres tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for só letras, ele chega em alguns minutos nessa combinação. Porque Luciana tem 7 caracteres, 7 é o limite do que é fácil. Se colocar só o L e o C maiúsculo, você contra um atacante, você está a minutos de ser invadido, se a sua senha for essa. Agora, e se você trocar a letra A pelo numeral 4? Então, seria L maiúsculo, U minúsculo, C maiúsculo, I minúsculo, numeral 4, letra N e numeral 4. Continuei com 7 caracteres, mas eu misturei com número. O cara vai conseguir quebrar, mas ele vai precisar de algumas horas. E se você colocar um hashtag na frente? Aí não é mais 7, aí são 8 caracteres. E colocar L maiúsculo, U minúsculo, C maiúsculo, e aquele outro que a gente falou. A chance dele quebrar
vai para o chão. Ele pode quebrar? Pode. Aí vai dar tanto trabalho, tem que ver se você é tão importante assim. Porque para o bandido ou para a gente normal, tempo de processamento, que é o tempo que fica tentando, custa dinheiro. Pô. Mas com 8 caracteres, a coisa tá legal, mas pode... Se você colocar um ponto final depois do C maiúsculo, hashtag L maiúsculo, C maiúsculo, ponto final, aí coloca I4N4, aí esquece. Você não vale o esforço. Você ficou com 9 caracteres na senha, mas você que criou sabe ler essa senha, você sabe que está escrito Luciano. Entendeu a brincadeira? Isso vale para qualquer palavra. Combinou caractere especial, letra maiúscula e minúscula e numeral, e tem de 8 para mais, tem que ver se você é interessante. Existem 2 formas de a pessoa quebrar o controle de acesso, que é o objeto dessa política. Uma é quebrando a sua senha, que é o que eu estou falando até agora. Outro é ganhando acesso ao seu cofre de senhas. Infelizmente, para muitas pessoas, o cofre de senha é um arquivo aberto. Eu tinha um colega que ele tinha um Excel com todas as senhas que ele usava. Todas. Do sistema mais bobo ao sistema mais complexo. Com aquele Excel, você tinha acesso à vida do cara. O que vocês acham dessa ideia? Boa ou ruim? Eu acho uma ideia boa, para mim seria ótimo, porque é mais fácil, né? Dá uma busca lá, E se alguém ganhar aqui? mas deve... Não, então, mas aí, se alguém pega esse negócio aí, tá feito também, né? Você se mata, né? Uhum. E vai rápido. Meu marido, ele tem um case cheio de pendrive, cheio de senha. Então, Que é tanto do servidor que ele trabalha, que ele tem que ter organizado isso. Aí ele deve ter feito alguma senha para acessar também. então e é aí que eu quero chegar. Aí existem as brincadeiras, que são os cofres de senha. Né? Cofre de senha é uma prática super comum. E você pode pegar esse arquivo, que é a tua vida que está lá, e colocar dentro de um cofre. Aí você tem que lembrar qual senha? A senha do cofre. E se você, dependendo de como, se você quiser pegar um cofre mais rebuscado, para você ter uma ideia, tem uns cofrezinhos que são mais enjoadinhos, que você só precisa lembrar a senha do cofre. Porque quando você entrar num sistema, ele vai perguntar, quer que eu pegue no cofre a senha desse sistema para você? E aí você está seguro. Bom, isso tem que estar nessa política. Se você for usar cofre, se você permitir que se faça esse arquivo, tudo isso tem que escrever. Lembra, para a lei não vale eu não sabia. Né? E se senha é uma coisa importante, você precisa registrar como que você, na sua empresa, quer que isso seja feito. Política de controle de acesso. Aí tem uma política super comum, que é relacionamento com fornecedores. Né? Lembra que, dependendo da condição, seu fornecedor, que é aquele que vocês colocaram no formulário, que a Luciana vai fazer para nós, né, Luciana LK? Né? Esses fornecedores têm acesso aos seus dados, e o mero fato de ter acesso implica na palavra tratamento de dados que a lei utiliza. Então, certas regras precisam estar lá. Né? Então, eu vou passar para cada um texto específico, né, que é que tipo de informação precisa existir nos seus contratos. Como esse é um treinamento não, uma oficina de mentoria, eu não vou ajustar contrato para vocês, mas eu vou dizer o que precisa ser acrescentado lá e vou dar orientação sobre como escrever isso daí para vocês poderem fazer. Claro, se quiserem que a gente faz também, mas no nosso acordo está aqui que eu vou orientar vocês quanto a como fazer, tá bom? E aí a gente vai falar como tratar isso daqui nessa política de relacionamento com fornecedores. Depois, eu tenho essa daqui que, como a PSI, é uma estrela. Né? Pensa numa dupla caipira goiana. São a dupla de 2. Né? A coisa só funciona junto. Show que vai só um, todo mundo acha esquisito. Né? PSI e a política de privacidade, esse dueto. Se vai um só, o negócio fica esquisito. São os dois que funcionam.
Você precisa ter, para cada assunto que eu estou falando aqui, uma política distinta? Não. Você pode colocar tudo dentro desses dois. Um pouco na PSI, Segurança da Informação, e outro pouco na política de privacidade. Né? Para que servem esses textos? A política de privacidade é aquela em que você explica o que você faz com o dado da pessoa. Vamos pegar aqui o caso de uma empresa de seguro. Né? Numa empresa de seguro, tem um momento do relacionamento em que o dado da pessoa é uma mera cotação. Não existe nenhum compromisso assumido. Só que a pessoa já te entregou os dados. Ela te entregou os dados com uma expectativa de que você faça uma proposta. Então, há um propósito do titular de dado em que se dê aqueles dados. Mas você precisa ter algum tipo de garantia. Ele tem que saber o que você está fazendo com aquilo. Porque eu acho que já aconteceu com todo mundo isso, né? Você vai meio na emoção, passando um monte de informação, né? Depois você fala assim, não tenho grana para esse seguro, deixa para lá. O que aconteceu com aqueles dados que você deu? Que não viraram uma pólice, né? Vão se perder em algum lugar. Você quer saber o que a empresa de seguro fez com esse dado? Você entra na política de privacidade dele, ele tem que ter uma explicação. Se você quiser contestar ele, você vai contestar um item da política, que é onde está a regra do negócio. Da mesma forma, uma questão de cookie. Portanto, isso daqui é um texto super importante, a gente muda ele todo dia. Inclusive, você tem que dizer qual é a data daquela tua política, porque se você começou um novo tipo de relacionamento com o seu mercado e envolveu ter acesso a dados que você não tinha antes, será que a tua política atende essa nova demanda? Se não atender, é só acrescentar mais aquela informação. No caso da nossa seguradora, o que ela vai fazer? Ela vai colocar na política um item que fala assim, tratamento de dados de propostas não fechadas. E ela vai falar o que ela faz. Olha, você nos fornece tal informação durante o processo de cotação, não acontecendo o negócio, o seu dado é apagado em 7 dias, por exemplo. E apaga mesmo. Aí se o cara te ligar no 8º dia, eu queria o dado. Não está no meu backup, porque o meu backup, para dado igual você falou, só dura 7 dias. Né? E ele não pode se dizer desavisado, está na política, está no site. Agora, se não tiver na política, e a política não tiver no site, sente e chora. Não adianta falar, eu não sabia que era para colocar e eu já paguei. Assim, ele não vai acreditar que você pagou. Pode te acionar no PROCON. E do PROCON tome dor de cabeça. A mesma coisa vale para dados de colaboradores. Se você optar por fazer uma política para o mercado, uma política interna, esses colaboradores não precisam estar no site. Eles têm que estar na mão do colaborador. Está claro? LK, tranquilo para você também? Vamos evoluir. E essa daqui, hein? Vocês estão ouvindo o barulho de rojão que está estourando aqui? Está aqui na minha cabeça. Estou ouvindo uns negocinhos bem baixinho. Pois sim. Eu comprei essa criatura aqui, ó. E ele tem uns filtrozinhos no próprio microfone. Que legal. É bem baixinho, não está incomodando, não. O Zoom tira alguma coisa, mas eu percebi que esse cara aqui tira bastante. Vamos ver se ele tira o... Apesar que o Zoom resolve isso, mas tem um cachorro do vizinho aqui que Deus me livre. Né? Mas... O cachorro eu escutei. Então, o cachorro, eu tenho que... É no Zoom que eu tenho que... Aqui ele tem uma função que mata cachorro. Eu esqueci dessa... Lembrei hoje à tarde, estava bravo com o cachorro, não estava me deixando trabalhar, né? Aí eu pensei, puxa vida, hoje... a gente estava em reunião, né, Guilherme? E aí eu pensei assim, aí eu lembrei, depois acabou a reunião que eu lembrei, no Zoom tem lá um mata-cachorro, por que eu não coloquei aquele negócio lá? Assim, eu ficava nervoso, mas não precisa deixar... Depois você me fala onde que é que vê isso daí, porque lá na ESU também às vezes tem umas interferências. Tem lá na configuração de som avançado, tem na filtro, tem eliminar latido de cachorro, ventoinha de computador. Vou ver isso aí. Tá? Legal. Bom, vamos lá. A pergunta é, para vocês, o que quer dizer política para manuseio de dados? Que trem é esse?
E aí? Qual a sugestão de vocês? Isso tem a ver, vou dar o exemplo da ESU, né? No caso, os dados pessoais do nosso associado, né, que fazem parte do cadastro dele, CPF, telefone, celular, coisas do tipo. E no caso de colaboradoras, os dados dos colaboradores da empresa, né? Idem, né? CPF, telefone, endereço residencial, por exemplo. Isso que você está falando é relação de dados, né? Esse texto, ele é necessário algumas vezes, nem sempre ele é necessário, em função do tamanho da empresa, mas é sempre interessante pensar nele. Qual que é a ideia? Né? Se você tem muita gente envolvida na operação, é importante você deixar claro algo que você explicou já um pouco na política de segregação de funções. É que nem sempre na segregação de função, eu estou falando de empresa muito grande, tá? Você consegue deixar tudo claro, mas manuseio de dados é bastante parecido com segregação de função. Segregação de função está muito orientada a sistemas, e aqui ao dado especificamente. Né? Então, tem assunto que sim, eles são redundantes, tem assunto que não. Tem assunto que, por exemplo, numa empresa pequena, você não tem BO de segregação, mas você pode ter BO de manuseio. Segregação está associada a sistema normalmente, e manuseio está associado ao dado. Então, numa empresa pequena, você tem Excel, Excel e Outlook. Então, não tem muita segregação de função, mas tem manuseio de dados, sim, porque no Excel, no Outlook, você manuseia dados. E aí, como é que você faz? Você pode salvar arquivos pessoais ou sensíveis num sistema, por exemplo, colocar no e-mail e mandar para qualquer pessoa. Deixa eu dar um exemplo melhor. WhatsApp. Para configurar o WhatsApp, vocês precisam colocar a conta do Gmail. Não tem que colocar a conta do Gmail para configurar o WhatsApp? Se essa conta não for a conta da empresa, os dados que você está manipulando no seu WhatsApp, o backup vai ser no e-mail pessoal. Aí a gente tem um cliente que é assim, qual que é a prática dele? Se algum funcionário se envolver num acidente de carro, porque lá muita gente fica circulando, né? Tem muito trabalho de campo lá. Então, se alguém se envolver num acidente de carro, o funcionário tem que pegar a CNH da pessoa envolvida no acidente, tirar uma foto com o WhatsApp e mandar para o gestor dele, que vai acelerar com a seguradora o trâmite para poder resolver aquela questão. Para a empresa, isso é uma coisa legal de fazer, dado que um funcionário dela errou. Então, ela acha que ela facilitando a vida da pessoa envolvida no sinistro, ela está trabalhando na imagem dela. E eu acho isso uma coisa super legal. Imaginou? Né? Você está de boa, um motorista de uma empresa, profissional ou não, se houver um acidente com você e o cara é todo solícito, escuta, seu Marcelo, pô, a culpa foi minha, ou foi sua também e tal, mas deixa eu tirar uma foto do seu CNH, já vou mandar para a minha empresa, eles já vão falar lá com a seguradora e vão acelerar o processo para você poder ter aqui o seu carro consertado. Eu ia ficar com raiva porque bateu no meu carro, mas no final eu falei assim, pô, tá me quebrando um galho, porque isso dá um trampo fazer essas coisas, né? Pois bem, a gente pediu pro cara parar de fazer isso. Aí eu falei assim, uma gestora área, falou assim, pô, mas, cara, eu faço um negócio que é importante para a imagem da minha empresa. Ele falou o seguinte, o problema é que essa CNH, ela vai ficar na memória pessoal do teu funcionário. Ah, mas o celular é da empresa. Mas o Gmail não. E está no backup dela, junto com as fotos da família, com as fotos do cachorro, com as fotos da praia que a pessoa foi no final de semana. Então, a foto da CNH de um cara que se envolveu com ele no acidente. O que ele vai fazer com isso? Você tem controle? Não. Nem o cara. Mas se ele perder aquele celular, ou ele perder aquela conta do Gmail, aquele dado vai embora. Não pode. Né? Isso entrou na política de manuseio. A política de manuseio declarou: não é permitido fazer coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, instrumento, arquivo, armazenamento em dispositivos ou armazenamentos virtuais que não sejam da empresa. Ponto. Na frase.
Aí como é que eu faço? Não faz. Se a empresa não te der uma conta de Gmail corporativo para você configurar o celular, não faz. Então a empresa parou de fazer isso. É mais barato do que arrumar uma conta de Gmail para cada funcionário, ir lá em cada celular, mudar, tal, aquilo, outro. Eu falei assim, não, então, a gente vai dizer que a gente vai ajudar o cara, só não vamos mais tirar foto do CNH de ninguém. Esse foi o custo. Resolvido o problema. Tá claro esse exemplo? Ajudou? LK, você consegue acompanhar a gente? Que a gente está sem vídeo, a gente não sabe se está rolando. Bom, vamos continuar. Próximo. Política de compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Vamos pensar. Empresa de arquitetura. A empresa vai lá na casa do seu Joaquim e faz um orçamento para redecorar a casa inteira. É reformar da garagem até a casinha do fundo, né? E vamos ter uma série de informações que são pessoais da família, né? Detalhes sobre a vida dela para poder fazer configuração de serviços, arrumar certas coisas, que vai além de saber o nome da pessoa. Você nem sabe por quê, mas você pega um monte de informação que está lá, né, para poder ter o gosto, o jeito, dieta, se é gordo, se é magro, se é pessoa cis ou pessoa trans. Um monte de coisa que você pegou para poder entregar o teu trabalho, né? Até aí está no seu legítimo interesse fazer isso. Você tem um contrato que fala que você vai pegar mesmo, né? Só que aí é o seguinte, o projeto de tal, eu vou entregar para tal empresa parceira minha. Marcenaria para o outro, pintura de quadro para o outro, configuração do home com distribuição de sinal para o outro. E nessa de distribuir esses projetos, você distribui também aqueles dados que você coletou. Pode fazer isso? O que vocês acham? Pode. Agora, com a sonda de privacidade, pode. Não, eu não posso divulgar para os outros, né? Hã? Eu acho que não pode. O que você combinou com o teu cliente no contrato? Essa é a pergunta. Ah, tá. Então, é o seguinte, o que você pode combinar? Aquilo que você tem pactuado com a tua rede. Lembra que tem uma política de gestão de fornecedores que você tem que ter? Aqui, ó, você estabelece a regra de compartilhamento. Com quem você compartilha e o que você pode compartilhar. Então, olha, você declara nessa política, isso é para orientar o seu time interno, tá? Ó, você declara para a tua empresa assim, galera, nós podemos compartilhar, porque no contrato que a gente fecha com o cliente, todo o contrato, tem uma cláusula falando que a gente vai compartilhar. No entanto, nós só podemos compartilhar se o parceiro assinar tal compromisso conosco. E quando for um compartilhamento muito específico, que a lei é muito específica, quando fala, se o compartilhamento for com uma empresa internacional, tem regra para isso. Então, você deixa claro para a tua empresa, para todo mundo que trabalha com você, qual é essa regra de o que pode e quando pode. E o documento é esse, política de compartilhamento de dados pessoais. Às vezes é um texto de 2 parágrafos. Vamos ver que na versão resumida, eu não lembro quanto que era, Guilherme, se era 1 ou 2 parágrafos só. Mas é só isso. Tem que dizer. Bem sucinto. Tem que dizer, né? Isso faz parte da boa prática de governança. Vou dar um exemplo de hoje de manhã. O nosso cliente, ele está pensando em ter um servidor em nuvem, porque ele chegou à conclusão que ter um servidor na empresa dele é muito custoso. Palavra goiana, né? Dor de cabeça de manter antivírus, manter isso, manter aquilo, né? E ele está ficando, sabe? Ele está se desgastando em ter que administrar o servidor, né? E quando a máquina está rendendo legal, o Windows vem e fala assim, essa máquina não aguenta mais o tranco, tem que trocar de máquina, cada 3, 5 anos. Então, ele está pensando em ir para um servidor de nuvem. Qual é o problema disso? Onde ele for hospedar esse servidor é um parceiro. A rigor, ele está compartilhando dado. Se esse servidor ficar fora do Brasil,
Aí é mais complicado ainda. Pode, claro que pode. Mas tem que ter mais registro, mesmo uma empresa pequena. Então, essa política aqui ela serve para lembrar a gente que tem regra para fazer essas coisas. Né? Uma empresa pequena, dor de cabeça vai custar uns 10, 15 minutos. Né? Mas numa empresa grande, isso daqui deixa o cara louco. Próximo. Consentimento. Em que situações a gente pede consentimento? Deixa eu forçar vocês aqui agora. Né? Toda vez que você tiver uma relação com contrato, se o que você vai usar de informação estiver no contrato, você não precisa que a pessoa autorize você a mexer nisso. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um contrato com uma pessoa jurídica. Uma prática comum é pedir uma cópia do contrato social, não é? Porque você tem que ter uma prova de que quem está assinando é o representante legal daquela empresa. Então, você tem uma cópia por causa disso. E aí, no contrato que você está fazendo, você mete todos os dados do cara. Marcelo Silva, endereço na rua A, número dos bobos, como é que é? Rua dos Bobos, número 0, né? E toca a vida lá, coloca todos os dados do Marcelo ali. Você precisa pedir para ele autorização para usar os dados dele no contrato? Não, porque é um contrato. Pensa na apólice de seguro. Você fez a cotação com a seguradora, virou uma apólice, os dados vão para a apólice. Precisa pedir autorização para você colocar todo o dado da saúde do cara, que às vezes é um seguro de vida? Não, está no contrato. Mas se você não tiver um contrato que te proteja, que estabeleça essa relação, a pessoa tem que autorizar. Vou pegar aqui o exemplo. Me liga uma empresa pedindo contribuição para eu ajudar numa causa qualquer que eu curto. Pode ligar para mim para me pedir essas coisas, gente? Pode. Assim, o contrato social a gente sempre pede, não tem como, né? Mas Porque com o CNPJ, qualquer um consegue pegar os dados também da empresa. Então, Consulta. você tem um motivo para fazer isso, então você pode. Agora, pensa nesse exemplo que eu dei. Vai me ligar aqui uma associação pedindo para mim uma grana para eu ajudar numa causa social que eu curto. Pode me ligar para pedir isso? Acho que não, né? Se eu não autorizei, Então, quem divulgou seus dados para eles? então, se eu não autorizei e não dei, ele tem que se explicar. Só que o nosso mercado é um mercado podre e contaminado. Então, sei lá, como ele obteve o dado. Ele pode ter obtido o dado de um jeito lícito. Serasa, sob a égide de proteção ao crédito, se você pagar 50 centavos, você vai ter os três telefones vinculados a mim, e por mais 50 centavos, quantas pessoas moram no mesmo endereço que eu. Né? E aí, quando você vai ter o nome dessa turma, você pode pegar o telefone de todo mundo. O Serasa vende essa informação. Vai que essa associação pegou meu telefone ali. Né? Então, não consigo segurar. Mas, até ele me falar alô, na primeira vez, ele pode. A lei não vai segurar ele. Nem a justiça daqui, pelo menos do estado de São Paulo, vai segurar o cara também. Mas e se nessa ligação você falar que... Você faz essa pergunta, como você obteve meus dados? Né? E ele se enrola. Até aí ele não está cometendo crime algum. Agora, se você protocolar uma carta ou um e-mail formal através do canal de privacidade dessa associação, se ele tiver, se ele não tiver através de um canal formal de comunicação deles, pode ser até uma carta, tá? Registrada, pedindo para ele a prova dos dados que tem e tomando uma decisão sobre quero que apague, ele tem que fazer isso. Ele tem 15 dias para fazer isso. Se ele não fizer, ele está sujeito a ser acionado na justiça e ganhar uma representação na NPD. Então, vamos imaginar que você não está com saco de entrar nesse processo, está com dó dos caras, mas você não quer mais receber ligação. Então, você fala assim, fulano, muito obrigado por ter ligado para mim,
Não quero saber como você obteve os meus dados, mas estou te proibindo de ligar de novo para mim. Você pode repetir o que eu disse? Você está gravando porque eu estou. Ah, não, a gente não está gravando. Então, eu estou gravando. Estou te proibindo de ligar de novo para mim. Isso está claro? Tá? Repete para mim, então, o que eu acabei de te dizer. Então tá. Ah, mas esse cara não é o representante legal da empresa, mas ele é o canal. E aí ele tem 15 dias para provar que ele apagou o dado. Você vai pedir para ele uma prova disso. Entendeu a brincadeira, mais ou menos? Eu dei uma resumida, tá? Tem um monte de coisinhas que você tem que fazer num lugar no outro, mas esse é o contexto global. Isso vale para qualquer um que te liga. Tá claro? Bom, como a sua empresa vai se comportar nesta hora? Imagina que você é o culpado, tá? Você é o empregador do cara que ligou lá para o Marcelo. Você vai ter uma política de gestão do consentimento. Então, o teu operador não vai ficar nervoso. Seu Marcelo, não vou te explicar, porque você não quer saber também como é que a gente obteve os seus dados. Mas o seu pedido, eu tenho aqui uma política que me orienta quanto ao que fazer. Então, o seu pedido está registrado. Nós, dentro do tempo hábil que a lei permite, vamos proceder isso. E como você quer receber a prova? Está aqui. Esse texto tem orientação. Pronto. Não doeu nada. Agora, quem não tem isso está sujeito a levar uma reclamação no PROCON, NPD, reparação de danos na justiça. Tudo porque não fez essa lição de casa dessa política. Sério isso, né? E, faz as contas vocês. Quantas empresas vocês acham que estão fazendo o que vocês estão fazendo agora aqui, de se preparar? Acha que é pouca ou acha que é muita? Pouquíssimas. Como disse um colega nosso, o capim está muito alto. Está todo mundo se escondendo achando que vai estar seguro. Bom, tem uma outra política que em inglês é o Privacy by Design, né? Onde você cria a cultura de pensar em privacidade antes de fazer qualquer coisa. Então, tem uma política bastante interessante, que era interessante das empresas terem isso, que também é uma responsabilidade comum e uma prática normal, quando a gente fala em privacidade de dados, e a gente dá uma resumida em tudo que a gente está fazendo e criar padrão para novos trabalhos. Isso daí, na estrutura de uma defesa, por uma causa complicada, é até legal. Para pequenas empresas, né, não precisa de muita coisa. Você precisa ter essa cultura, e o mero fato de uma pequena empresa estar numa oficina como essa, implementando as coisas que a gente tem orientado vocês a implementar passo a passo, dá suporte para poder declarar que os trabalhos da empresa são orientados à privacidade de dados. Só que isso tem que virar uma prática. Essa prática, ela que vai declarar que você entendeu a regra do jogo. Este texto, a gente chama de política, mas ele é mais um roteirão organizador. Vocês vão ver ele quando eu mandar para vocês. Né? Mas é mais um resumão. E aí, chegando no final, a gente tem uma política aqui que essa é matadora. E é assim, é tão pouco utilizada, né? No dia a dia normal, mas é aquela curva de rio que pega o cara, que pega sem querer, sabe? Essa daqui é mais ou menos como assim, berço sem aquele protetor para o corpo, que a criança, com pouco esforço, ela consegue pular a gradezinha e cair de cara no chão, né? Aí não adianta chorar, né? Então, essa política de descarte é aquela que você não está prestando atenção, que você, não, tem protetorzinho de corpo, a criança não vai cair, só que o moleque cresceu, pô. O protetor de corpo segurava ele com 9 meses, agora ele tem 1 ano e 9 meses. Para ele que vai fichinha. Então ele deu de cara no chão. Errou, deu de cara no chão. É essa política aqui. Política de descarte. Vou dar aqui um exemplo de um colega nosso. Né? Vocês já viram a situação em que um funcionário recebe um notebook ou um celular para trabalhar? Já viram essa situação? Aí, ó. O que acontece se os dados desse celular se perder? O celular se perder. Os dados que estão aí. O que acontece com eles?
Você esqueceu o celular no banco do Uber. Né? O cara não te avisa. Só que chega na casa dele e vê que tem um celular. Ele nem lembra qual é o cliente. Né? Não tem nem para quem devolver. Ou mesmo que tem, ele não quer. Aí ele fica o teu celular. E os dados estão aí. E agora? Está entregando ouro, né? Claro que você tem uma série de coisas que você pode fazer para se proteger. Achar o celular pelo aplicativo do Android, pelo aplicativo do iPad. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Né? Mas a rigor, né, esses dados estão comprometidos. Vamos pensar no outro caso. Né? Este celular está com a LG, ele vai ser passado para ela. Então, a gente encerrou aqui esse ano de atividade, vamos renovar o contrato com a operadora, e a gente ficou com, vamos ter celular novo, e os velhos, que era como data, agora são nossos. A empresa não tem interesse, então vou passar para você, pessoa física. Pode fazer isso? O celular, com o notebook, pode fazer isso? Pode. A questão é, e os dados que estão aí? Agora não é mais da funcionária LG, agora é da pessoa física LG. Os dados podem ir embora com a pessoa física? Não. A PSI disse que não. Então eu preciso agora apagar esses dados. E aí sim eu faço transferência. Como é que eu apago o dado, hein? Se for um notebook, como é que eu apago o dado do notebook? Ou pensa naquele exemplo que eu dei, da empresa de seguro, que fez a cotação para o Marcelo e ele não fechou. Como que ela apaga aqueles dados para dizer para o Marcelo que, quando o dado completou o 8º dia sem uma pólice, ele foi apagado? O que quer dizer isso? Apagou como? É o que esse texto aqui esclarece. Esse é um texto super importante. Ele pode ser um parágrafo, como pode ser uma política só disso. Ele explica como é que você se livra de uma informação e dá continuidade à vida de um equipamento, porque ele vai ser transferido de dono, ou o equipamento vai para o lixo. Num banco que eu trabalhei, quando eles precisavam descartar um equipamento, eles davam uma marretada no gabinete da máquina. Então, eles formatavam o disco e davam uma marretada no equipamento, na caixa do equipamento. Esta era a política de descarte. É a mais efetiva? Não sei. Era o padrão deles. Estava na política de descarte. Tanto de dado quanto de equipamento. Ah, mas eu não vou dar uma marretada no celular para passar para um funcionário para vender, né? Tá bom, mas o que você faz? Eu apago todos os dados, desconfiguro a conta, coloco uma conta fake só para ter certeza que um dado foi gravado sobre o outro. Beleza, você faz alguma coisa assim? Faz, escreve. É a tua política de descarte. Tanto de físico quanto de dado. É assim que a empresa se protege, registrando. Isso, cumprindo lá o artigo 2 da LGPD, é a tal transparência. Que é o que a gente precisa ter. Né? Sobretudo nesta fase, que é a fase de descarte de informação. Marcelo, Sim. posso contar um case de insucesso relativo a descarte? Pode, por favor. Eu tinha um celular J7 Samsung, ganhei das minhas filhas de presente um celular novo, apaguei tudo que tinha no celular antigo e botei na gaveta. A faxineira aqui do prédio teve o celular roubado, a minha esposa ficou com dó, pegou meu celular e deu para ela, com meu consentimento. Né? Aí tudo bem. Aí no dia seguinte eu abro a minha agenda do celular, não tinha mais nada lá. Porque a minha conta do Gmail, onde eu guardo todos os meus contatos, ela simplesmente falou e pagou tudo. Política de descarte. E foi mal feita. Ela pensou assim, eu vou pegar os dados do Guilherme e vou apagar tudo, né? E apagou mesmo. E apagou mesmo, né? Todos os contatos, cara. Loucura. Então, política de descarte. Essas coisinhas a gente vai melhorando com o tempo, né? Você vai cercando o galo até onde você está vendo. Tem uma hora que o galo fica mais perto de você e você não pega ele. Aí você aprende a técnica e vai lá no texto e atualiza o texto. Né?
Bom, não sei, eu acho que da nossa classe aqui ninguém usa aplicativo, né? Mas se por acaso existir o uso de aplicativo, né, os sistemas, aplicativos, até a inteligência que tem dentro do site, isso precisa de uma regra específica, né? Isso é interessante também que existam regras declaradas num texto. E a sugestão é que esse texto seja um termo de uso, porque envolve licença, envolve acesso a dado, tem que ficar claro quais são suas responsabilidades quanto a como você manipula eletronicamente na internet, site de dados de outras pessoas. Né? É um texto complementar, não é obrigatório, mas é interessante que ele exista. Bom, essas são as políticas. Depois a gente vai entrar aqui nas funções do encarregado, mas isso aqui pode ficar para um outro dia. Hoje é importante entender essa questão das políticas, né? Para quem estiver assistindo o vídeo gravado, é só voltar na fita, né, para poder ver a explicação. Se achou que foi muito rápido, né, vai devagarzinho ali. E para o pessoal do projeto, né, vai ter uma função ali, que vocês vão chegar na semana da política, e aí a gente vai tratar caso a caso como a gente vai resolver a questão das suas políticas internas, né? Então, eu e o Guilherme fizemos um resumo desse texto para poder orientar o pequeno empresário. Você não precisa ter 16 textos, 15 eu acho aqui, né? Você tem que ter 2, pelo menos, privacidade e segurança. E esse conjuntão tem que estar aglutinado. Então, a gente tem uma proposta disso que a gente vai mostrar para vocês. E aí vocês precisam fazer a adaptação para a sua empresa e fazer pergunta para a gente ajudar a localizar o texto, para não ficar um texto by Google, né? Porque se pegar o meu texto e só copiar e colar, né? Eu faço um texto genérico, não está adaptado ao teu negócio. Então, a ideia é ler, ter esse senso crítico, perguntar para a gente, nosso trabalho é orientar vocês. Tem tudo bem essa parte? Então tá, essa é a nossa, eu vou parar na gravação aqui, essa é a nossa missão para hoje, né? Do ponto de vista de passagem de informação. Agora eu vou parar a gravação para a gente poder falar sobre os casos específicos, tá?